Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Tenho algumas questões concretas para colocar, registando as informações que já adiantou e algumas que fazem falta, mas que não respondeu. Há um ponto que eu gostava de suscitar nesta reunião, já colocámos isto noutras alturas, tem a ver com o Plano Estratégico de Transportes. É uma questão da maior importância do ponto de vista do pensamento e da visão estratégica e desenvolvimento deste setor. Não há muito tempo que ouvimos falar nisto. Eu pergunto qual é o ponto de situação concreto deste processo, quando é que vai ser, afinal, apresentada a proposta do Governo e como é que vamos fazer a sua discussão aqui na Assembleia da República e já agora como é que o Sr. Ministro concilia essa estratégia de médio e longo prazo com a imprevisibilidade das privatizações, porque é evidente que o hub, que pode ser o aeroporto de Lisboa, deixa de o ser se a empresa que comprar a TAP tiver uma estratégia diferente. Isto é uma coisa relativamente perceptível. A mesma coisa com os cortes orçamentais no investimento. Pode haver uma perspectiva estratégica que, de repente, se altere ou inverta com as questões que ainda agora, há pouco, o Sr. Ministro referiu, com as questões do investimento na ferrovia convencional, por exemplo. E a esse propósito, segunda questão que eu gostaria de colocar, tem a ver com estas perspectivas para o investimento no transporte ferroviário. No dia 29 de maio, de facto, o Sr. Ministro recordou que houve uma reunião com Vossa Excelência nesta Comissão Parlamentar e nesse dia, portanto, há um mês e meio, eu perguntei ao Sr. Ministro quais as perspectivas para o investimento perante o problema dos cortes orçamentais impostos pelo PEC. E o Sr. Ministro disse que, na altura, não havia nada de concreto, não havia nada que permitisse indicar esses cortes orçamentais. Penso que o Sr. Secretário de Estado foi ainda mais assertivo e disse que tudo isso eram boatos. Nós estávamos a colocar o problema de cortes de 30%, que era o alerta que na altura trazíamos. Agora a imprensa noticiou cortes não de 30%, mas de 75%. Nós precisamos de ter aqui uma informação concreta e, portanto, o Sr. Ministro enunciou princípios gerais sobre a forma de aplicar esses cortes, mas não apresentou aqui informações concretas. Nós consideramos que é indispensável fazer aqui essa avaliação concreta a partir de informações concretas e, portanto, o que diz respeito à linha do Oeste e à promessa tantas vezes adiada para a sua modernização, em relação às linhas do Corgo e do Tâmega, em relação à ligação Figueira da Foz-Cantanhede, que é uma linha que está encerrada, que não funciona, para obras que nunca começaram, a modernização da linha do Douro, a intervenção até a régua que estava anunciada, o ramal da Lausanne, e eu continuo a dizer desta forma porque os carris foram arrancados. Os carris do ramal da Lausanne foram arrancados. As pessoas agora, quando querem sair de lá ou querem ir para lá, têm o autocarro. Nós nunca concordamos com aquele projeto e com aquela perspectiva estratégica de retirar aquela linha da rede ferroviária nacional. Mas agora o que está é insustentável e, portanto, é preciso uma definição. Perguntamos aí agora. Agora que os carris foram arrancados, o que é que se faz? Vai-se recalendarizar, repensar, reponderar? As pessoas ficaram sem comboio, não é? E isto é uma questão que exige uma clarificação e uma informação concreta. Terceira questão sobre as portagens. Há algumas questões muito concretas e muito específicas. E uma delas tem a ver com o aumento do IVA. O aumento do IVA de um ponto percentual, e penso que em alguns casos, aqui na ponte 25 de Abril, falamos do IVA, taxa 5, não é? O aumento de um ponto percentual na taxa de IVA não justifica aumentos de 5 cêntimos na taxa de portagem, digo eu. E eu gostava que o senhor dissesse uma coisa sobre isso. Porque esta perspectiva dos arredondamentos, supostamente para facilitar trocos, é um roubo que se está a fazer a prazo aos utentes e às populações e às empresas. E, portanto, eu penso que 5 cêntimos não é que seja, não é aumentos de 1% no preço final. É claro que a conta não é essa. Mas, em todo o caso, 5 cêntimos é 1% de 5 euros. E, portanto, isto que está a ser feito às populações todos os dias, mais 5 cêntimos, justificando-se com um aumento de um ponto percentual no IVA, é uma coisa que tem que ser analisada de outra forma. E, se calhar, há medidas que têm que ser tomadas. E ainda sobre portagens, e ainda sobre a questão que foi aqui colocada e que temos vindo a discutir ultimamente sobre o chamado dispositivo eletrónico de matrícula e a questão da cobrança eletrónica de portagens, a perspectiva que está colocada pelo acordo e pela proposta conjunta PS-PSD relativamente a essa matéria
é de aplicar um regime jurídico e uma solução técnica, para, salvo erro, a expressão até é esta, textualmente, as infraestruturas rodoviárias onde apenas existe a cobrança eletrónica de portagens. É isto que está em causa em relação ao DEM, aos vulgos chips das matrículas. Isto é muito mais do que SCUDs. É muito mais do que 3 estradas ou 7, 3 autoestradas ou 7, ou seja, é tudo o que é infraestrutura rodoviária, pontos, seja o que for. Ora, isto está a ser usado como pretexto pelas administrações das concessionárias de autoestradas e não só, para uma estratégia de médio prazo, mas para arrancar já. Aliás, o prazo para as rescisões ditas amigáveis era amanhã, salvo erro, ou hoje, para entrar em vigor em setembro a extinção de postos de trabalho. Isto é a carta que a Brisa mandou para os trabalhadores todos. Ora bem, isto pode significar uma operação de larga escala de destruição de postos de trabalho. Nós não estamos a dizer que as tecnologias são más porque tiram emprego às pessoas. Não é isso. A questão é que a introdução de tecnologias não pode deixar de ser acompanhada por medidas muito concretas, cautelares, na articulação entre o Governo e o Governo. De facto, o Estado tem uma palavra a dizer sobre isto. Do ponto de vista da garantia concreta, não é de que também havemos de contratar. Não é isso. Não é dizer que vamos abrir concursos para meter pessoal, para ver depois as fotografias e os ecrãs e não sei o quê. Não está em causa. É garantir em concreto que não há destruição de postos de trabalho, que os trabalhadores, de facto, não vão ter o seu futuro ameaçado com este tipo de opções e que há realmente um conjunto de direitos que estão salvaguardados, que estão adquiridos e que vão ser protegidos, e essa questão não tem merecido uma única palavra, quer por parte da maioria, quer por parte do Governo, e é uma questão decisiva para milhares de pessoas. E isso é uma questão que nós não podemos deixar de colocar.